Olá, pessoal. Eu vou iniciar hoje uma conversa sobre o sistema de numeração. Vou abordá-lo do ponto de vista histórico, vamos passar também algumas coisas sobre como é que os alunos, as crianças apreendem o sistema de numeração, os números. Enfim, eu escolhi esse conteúdo como um exemplo de um tipo de abordagem que a gente pode ter no ensino da matemática e isso pode ser aplicado aos outros conteúdos. Então, é um exemplo para a gente colocar na nossa pauta. Vamos lá? Arrumando aqui ainda. Um momentinho. Agora sim. Então, a gente vai começar com algumas histórias do sistema de numeração. Quer dizer, o que nós estamos querendo deixar claro aqui? Que o sistema de numeração tem história, não é isso? O nosso sistema de numeração. Então, quando, onde e por que, primeiro, surgiram sistemas de numeração em geral? E aí a gente pode falar do início das civilizações. Bom, o sistema de numeração, sistemas de numeração, eles aparecem quando grandes grupos humanos começam a se reunir e aí há uma necessidade do controle da produção. Quanto que se está produzindo? Como que se vai guardar a produção? Como que se vai distribuir essa produção? Essas questões elas começam a atingir as sociedades que vão se agrupando em larga escala. Esse processo vai começar, né, o início mesmo dele, o inicinho dele vai começar mais ou menos 11.000 a.C., e que é ali que começa a agricultura e pecuária lá no que a gente chama de Oriente Médio, né? E essa agricultura e pecuária vai produzir, né, uma quantidade de alimentos suficiente para ocorrer o sedentarismo em larga escala. E nos lugares aonde essas grandes comunidades constituíram estados, surgiu então a necessidade do controle da produção. Então vem a escrita, vem o sistema de numeração, vem os calendários, tudo faz parte, tudo está junto. E esse processo começa mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, no Egito, na Babilônia, na China. Né? Então, os sistemas de numeração foram surgindo. E cada povo foi criando o seu. Bom, as informações disso depois eu vou dar uma dica de onde a gente pode obtê-las, mas eu já apontaria aqui para um livro bastante interessante que se chama Germes, Armas e Aço. É um livro bem interessante sobre essa questão da formação das civilizações. Bom, uma outra pergunta também, né, boa para a gente conversar com professores, é por que o sistema indo-arábico, né, o nosso atual, né, por que ele é universal? Então, dentre os sistemas de numeração que apareceram, que foram da ordem de 20 e tantos, um deles hoje é usado no mundo inteiro, e é o sistema que a gente usa na escola, né? E a pergunta é por quê? Por que esse sistema e não outro? Por que o romano, por exemplo, desapareceu, né, da escola? Por que não adotamos o chinês? Né? E tem a ver com uma característica que é óbvia, mas que parece, né, que foi de repente que surgiu, e não é, né, uma construção histórica demorada, que é o fato dele conseguir fazer as contas, as operações. Né? Todas as operações matemáticas cabem dentro do nosso sistema de numeração indo-arábico. E é por esse motivo que, historicamente, ele foi adotado por todos os povos, né, hoje. Né? Bom, se vocês quiserem detalhes dessa história também, eu aqui vou fazer uma propagandazinha do meu livro, Quem Colocou a Terra em Movimento, Revoluções Tecnológicas que Fundaram o Pensamento Científico. Nesse livro, eu falo com bastante detalhe lá das tecnologias que foram surgindo e, a partir daí, das mudanças sociais que ocorreram decorrentes dessas tecnologias. Bom, então esse livro tem bastante mais detalhes, né? Eu até pretendo mais tarde fazer um curso desse livro dentro de uma plataforma qualquer, mas eu vou anunciar depois para você, se for o caso. Tá? Mas se alguém quiser, né, se debruçar mais sobre o assunto, está aí uma bibliografia que eu considero interessante. Bom, por que a aprendizagem do sistema de numeração é desafiadora? Olha só,
Primeira coisa, o sistema de numeração, e aí eu estou falando do indo-arábico, tá? Aquele que a gente usa. É uma ferramenta historicamente produzida. Então, só na Índia ele ficou mais ou menos de 500 anos sendo elaborado. Quando os árabes foram à Índia, aprenderam o sistema de numeração com os hindus, eles aprimoraram o sistema de numeração, entraram com a álgebra. Curiosamente, lá no ano 1000, um papa tenta introduzir esse sistema de numeração na Europa e ele é rechaçado, e ele vai custar para ser aceito, né? Ainda mais uns 200, 300 anos. Imagina, né? Um sistema que te permite fazer contas muito facilmente, parece que, assim, é óbvio que nós temos que adotar esse sistema, mas ele, além de ser complexo, ele demorou para ser aceito, né? No mundo cristão, vamos dizer assim, cristão ocidental, né? Então, ele é uma construção histórica, não é uma coisa que adotada há milhares de anos e óbvia e único, né? Como parece, como pode parecer para quem pega um livro de didática, por exemplo, que não tem uma história, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho das crianças também, porque nós estamos querendo dizer das dificuldades de aprender o sistema de numeração, tá? E é interessante que algumas lacunas elas vão se estender até a universidade. As crianças, elas não nascem com a noção de quantidade, tá? Essa é uma noção adquirida. Bom, por exemplo, quando a gente olha as nações indígenas, as primeiras nações indígenas brasileiras, a língua delas só contava até 5. Eles não tinham necessidades de grandes quantidades, tá? Então, quando você tem uma sociedade que não é numerada, vamos dizer assim, as crianças não vão adquirir o conceito de número além daquele que a sociedade usa. Tá? No nosso caso, por exemplo, há muitos estudos, desde a década de 1920, lá com Piaget, né, que vão mostrar isso, né, que a criança ela vai aos poucos adquirindo essa noção da quantidade. Uma criança de 5 anos, por exemplo, ela ainda não tem essa noção. E a gente pode brincar com elas, às vezes, por exemplo, num jogo, numa sala de aula, né, em grupos. Um grupo faz 8 pontos, o outro faz 7 pontos. As crianças sabem que quem tem 8 tem mais que 7. Mas se você pega 7 tampinhas, estica 7 tampinhas e põe 8 tampinhas do lado mais fechadinhas, as crianças tendem a pensar, ficam confusas, tentam pensar que naquele caso 7 é mais que 8, ainda com 5 anos de idade. Então, esses testes que vêm aí dessa tradição piagetiana, eles vão mostrando que essa noção de número é uma noção que vai sendo adquirida aos poucos, tá? Aí a gente pode ter uma abordagem vygotskiana, por exemplo, achar que o grupo é que ensina as crianças, que parece uma abordagem mais perto da realidade, e a do Piaget, que é aquele que olha para dentro da criança e vê como que a criança está construindo a noção de quantidade, né? Bom, uma coisa interessante também, que ainda não está na tradição piagetiana, na tradição vygotskiana, é sobre as crianças mais novinhas ainda, de 3, 4 anos de idade. Então, como é que, por exemplo, essa criança enxerga o algarismo? Então, a criança pequena vê algarismos como desenhos e aprende a reproduzir a ordem em que os números são recitados. Então, uma criança de 3, 4 anos, ela vai aprender que o 1 vem depois o 2 vem depois do 1, depois vem o 3, vem o 4, ela aprende essa ordem, ela sabe recitar essa ordem com a professora lá, por exemplo, né? E os algarismos são para ela não quantidades, mas desenhos. Isso é muito importante, quer dizer, se as pessoas tivessem esse conhecimento na educação infantil, já ajudava bastante a matemática do ensino fundamental. Quer dizer, se as pessoas tivessem a paciência de enxergar a criança corretamente e ver quais são as atividades corretas e quais as atividades que não adianta você ficar insistindo, porque, no fundo, você vai ser ineficaz e você vai tirar o tempo da criança, tá? Em vez de acrescentar e de adiantar. Bom, então, por exemplo, aqui nós vamos falar do valor posicional. O valor posicional, nos estudos de Piaget, da década de 1920, ele vai mostrar que ele é adquirido por volta dos 9, 10 anos de idade. Então, um dos testes é esse aqui, ó. Eu já fiz algumas vezes, e às vezes você faz com criança com 8 anos de idade, eu já fiz isso, ela sai do primeiro ano do ensino fundamental, ou segundo ano hoje, né? Ela já sabe escrever até 1000. Ela sabe, por exemplo, botar 647. É 600 mais 40 mais 7.
ela sabe que são 6 centenas, 4 dezenas, 7 unidades. Eu estou falando de uma conversa minha com uma sobrinha minha, que já tem mais de 10 anos que estava nessa condição, né? E aí eu fiz o teste piagetiano com ela, quer dizer, ela sabia que 647 era 600, mais 40, mais 7, ela sabia que era 6 centenas, 4 dezenas, 7 unidades, ela tinha 8 anos de idade, isso tudo foi aprendido na escola. Falei, então tá, vamos colocar aí 13 bolinhas para mim. Ela desenha as 13 bolinhas. E aí eu circulo 3, né? Quantas bolinhas aí tem aí nesse 3? Ela vai e risca 3 bolinhas. Aí eu circulo 1. E ela circula, e ela risca uma bolinha. E aí eu pergunto para ela, mas espera aí, quando eram 13 bolinhas, estavam juntas as 13 bolinhas, apareceram 3 bolinhas, o número 13. E agora, quando eu separo o número em 2 algarismos, só aparecem 4 bolinhas, você só riscou 4. E essas outras 9 aí, o que aconteceu com elas? Mistério total. Então, quando uma criança consegue, né, lá pelos 9, 10 anos de idade, apreender a ideia do valor posicional, ela vai entender que aquele 1 ali não é 1, ele é 10. Por quê? Qual que é o problema do valor posicional? O problema do valor posicional é que o algarismo, o desenho do algarismo, e olha como é que essa coisa é importante, ele continua o mesmo, né? Se você transfere o algarismo 1 da unidade para dezena, o desenho é o mesmo. Da dezena para centena, o desenho do algarismo é o mesmo. Só que a posição dele vai mudar o valor dele. Isso é muito óbvio para o adulto, evidentemente, mas não é óbvio para as crianças. E aí é que está, muitas vezes, a falha do ensino, porque se a gente não presta atenção nessa situação, lá no ensino do sistema, lá no início do sistema do ensino fundamental, o que acontece com as crianças? A matemática passa a ser alguma coisa incompreensível, como é a maioria dos casos. E aí a matemática vira uma matemágica, né? Então, esse tipo de conhecimento é muito importante para as professoras do ensino fundamental, professores, né? Para poder dar a atividade adequada, né? Dar uma abordagem adequada para o ensino do sistema de numeração. Ok, agora vamos fazer uma abordagemzinha também mais histórica aqui e ver alguns sistemas de numeração, como eles apareceram, porque de repente nós podemos sentir nós mesmos a dificuldade de lidar com um sistema de numeração posicional como é o nosso. Porque o nosso não foi, historicamente, o único sistema posicional que apareceu. Então vamos lá. Esse aqui, por exemplo, é banal para a gente, é o sistema romano, né? Hoje em dia, por exemplo, na universidade, nos cursos de engenharia, a meninada já vacina um pouco, a gente vê que o sistema romano não está sendo muito ensinado na escola, ou ensina rapidamente, os meninos esquecem isso. Né? E aí, vamos pensar, por exemplo, no número 2716, nós vamos botar esse número aí em tela mais algumas vezes, né? E aí está a solução, né? Trivial, né? Mais comum que a gente sabe. Agora, quando eu coloco, né? E aí eu já testei algumas vezes na universidade, 12.414, por exemplo, eles não sabem muito bem representar o 12.000. Até não consegui, em alguns anos de teste com meus alunos, que alguém soubesse que o 12.000 era um 12 com um traço em cima, né? Então, é um sinal de que eles já ou esqueceram, ou não, o sistema romano não está mais sendo tratado. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui. Acho super importante tratar de vários sistemas de numeração desde o início do ensino fundamental. Por quê? Porque a gente vai vendo que o sistema de numeração é uma construção de regras. Todos os sistemas têm suas regras. O nosso é apenas um sistema com mais regras, com regras diferentes dos outros. Então, quando os meninos começam a ter essa ideia, as meninas e os meninos começam a ter essa ideia, fica muito mais fácil para eles compreender as próprias regras que regem o nosso sistema de numeração. E eu já testei isso na prática. Então, por isso é que eu acho que vale a pena essa abordagem histórica, esse conhecimento. E acho, assim, já fiz na universidade com os meninos, eles apresentam muitas dificuldades às vezes para fazer esses desafios que eu vou mostrar para vocês aqui adiante, não é? E é muito interessante a gente ver que, ao enfrentar isso lá na universidade, os meninos estão recuperando lacunas que ficaram para eles por causa, né, que a vida escolar deles não proporcionou a eles, vamos dizer assim, o melhor ensino possível do sistema de numeração, que é o que nós estamos atrás. Estamos correndo, querendo, né, fazer essa abordagem.
Bom, aqui só para ilustrar, né, quando a gente pensa, por exemplo, operações desse tipo, e pensa no sistema romano, a gente verifica que ele não consegue fazer, ele não permite fazer essas operações. Né? A gente até poderia criar alguma metodologia, mas ia demorar demais para poder fazer operações com o sistema romano. E é por isso, e não é à toa, né, que na Europa, né, na época que o sistema romano imperava, havia aqueles sujeitos que eram os calculistas, né? E a palavra cálculo vem de pedra, cálculo é pedra no latim. E a pedra, por quê? Porque se fazia cálculo com pedra, né? A pedra que representava 10, a pedra que representava 1, a pedra que representava 100. E havia aqueles que eram os profissionais, né, para fazer as operações. Então as pessoas encomendavam a operação, ele ia lá, fazia com as pedras, manipulava as pedras. Não sei se conheciam o ábaco, né, ou alguma forma de ábaco, e aí eles entregavam a resposta para a pessoa. Ou seja, não se usava o sistema de numeração para se obter a resposta de uma operação matemática. Aqui nós estamos vendo o sistema egípcio dentro de uma tabela onde eu selecionei alguns números para a gente saber a lógica de funcionamento do sistema de numeração egípcio. E a ideia é a gente descobrir esse número de novo, 2716, né, a partir do que nos informa essa tabela. Bom, se você quiser aí, né, dar uma pausa e tentar resolver o desafio e ir resolvendo esse desafio aí para frente, é uma coisa interessante, né? Como é que a gente escreve aquele número ali. Bom, se você deu a pausa, tudo bem. Se não deu, tudo bem também. Vamos lá. 2716 é isso aqui, ó. 2 de 1000, 7 de 100, né? Uma de 10 e 6 de 1. Então, ele é um sistema basicamente aditivo, né? As quantidades vão se somando, os símbolos vão crescendo nas potências de 10. Vamos só voltar aqui um tiquinho, ó. Então lá, 1, 10, 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, os egípcios lidavam com grandes quantidades, né, até 1 milhão. Já tiveram 2 milhões de pessoas naquela época, no antigo império dos egípcios, né? E eles lidavam então com quantidades muito grandes, faziam evidentemente muitos cálculos, de maneiras extremamente interessantes, não é o nosso tema hoje, mas também eles tinham um sistema que não permitia fazer operações, tá? Esse sistema aí não permite fazer operações aritméticas. Vamos adiante. Aqui agora o sistema chinês antigo, né? Não é o único, existem, ainda hoje é usado na China, tem outro sistema também, tem um sistema, por exemplo, para preencher cheques, coisas desse tipo. Mas esse sistema aí é um sistema milenar, tá? Novamente, né, o nosso desafio é encontrar o número 2716. Fique à vontade para dar uma pausa no vídeo, né? Para se preparar para fazer o 2716. Então vamos lá. Está aqui a nossa resposta. Ele é um sistema aditivo e multiplicativo. Então, o 2, né, começa com 2 e ao lado do 1000. Então, 2 ao lado do 1000, 2000. O 7 ao lado do 100 é 700, tá? O 10 aparece sozinho, porque nós não estamos multiplicando 10 por nada, é o próprio 10. E o 6 no final do número. Então está aí o número 2716. Então, o sistema chinês é um sistema aditivo e multiplicativo. Também com sinais, né, com desenhos para as potências de 10. Tem 10 mil também, que é bastante complicado, eu não desenhei ele aí, mas tem o número 10 mil e assim vai, tá? É bastante interessante o sistema chinês. Os chineses, a gente sabe que usavam o ábaco, né? Tem maneiras bem engenhosas de fazer operações, mas o sistema deles não permitia fazer as operações. Por isso, até que, apesar de usá-lo até hoje nos seus computadores, etc., na hora que eles vão estudar a matemática, eles usam o indo-arábico que a gente usa, tá? Bom, aqui tem um sistema que é bastante interessante, que é o sistema sumério,
né, o Mesopotâmio, né, lá na Mesopotâmia, quer dizer, perto do Egito ali. Então, é um sistema que eles usavam, e hoje no YouTube a gente acha gente usando esse sistema de escrita mesopotâmico, são coisas extremamente interessantes, porque a gente vê que o pessoal consegue hoje escrever rapidamente, né? E é muito engraçado a gente ver nos museus, né, as coisas de argila com a escrita suméria, né, dessa escrita aí, nos parece bastante complicado, mas eles lidavam muito bem com isso. Então, é um sistema que tem basicamente uma representação para 1 e uma representação para 10. Tá? E aí tudo se baseia nesse símbolo para 1, nesse símbolo para 10. Bom, nós vamos atrás daqui a pouco desse nosso 2716, né? Mas vamos prestar atenção no seguinte aqui, ó. O 1, número 1, está aqui em cima, ó. E o número 60 que está aqui embaixo, ó, eles são desenhados do mesmo jeito. É 1 e 1. Ora, mas peraí, é 1 ou é 60? Aí depende do texto, tá? Mas esse é um sistema antigo, ok? Mais para frente, alguns séculos depois, eles adotaram o zero. Então agora nós estamos diferenciando o 1 que está em cima do 60 que está embaixo. Esses dois preguinhos, né, em diagonal, então eles formam o símbolo para zero. Então, quer dizer, se nós temos 0 e 1, e isso quer dizer 60, né, o 120 vai ser 0 e 2, e etc. Né? Então, olha só, aqui, ó, aqui à esquerda, se eu ponho um aqui separado no espaço grande do 1 aqui, esse 1 aqui na segunda casa ele vale 60, e esse aqui vale 1, 61, 62, 63, 64. Agora eu tenho 10 na segunda casa, tá vendo? Nesse penúltimo aqui, 10 na segunda casa, 10 vezes 60 é 600. Então esse número aqui é o 605. E esse último número à direita aqui é o 606. Então é um sistema posicional. O valor do 1 ou do 10 depende da posição em que ele está, da ordem em que ele está escrito. Tá bem? Então aqui, só de brincadeira, eu fiz de 1 até 59. Ó. Porque 59, que é o último númerozinho dessa tabela nossa aqui, 59 é, na verdade, o último número da primeira ordem, tá? E aí, a primeira ordem, então, vai até 59, que são 5 de 10 e 9 de 1. E quando a gente passa para a segunda ordem, a gente cai no 60, que é esse do meio aqui. 1 na segunda ordem, 0 na primeira ordem. Isso aqui é o 60, tá? Baseado nisso, então, agora vamos tentar achar 2716. Fique à vontade para dar uma pausa no vídeo e pensar como resolver este problema. Bom, você já deve ter, né, desconfiado que para a gente encontrar esse número 2716, nós temos que saber quantas vezes, quantos 60 tem dentro dele, tá? Então tá lá. Ó. Se eu dividir 2716 por 60, eu vou achar que tem 45 vezes 60 dentro dele e sobra 16, tá? Então nós temos 45 sobrando 16. E aí o nosso número vai ficar assim, ó. 45 na ordem da dezena, né? Segunda ordem, vamos chamar de hexadezena, e 10 mais 6, 16 na primeira ordem. 45, 16, tá? Bom, se eu pulo para um número, por exemplo, como 4.317, a coisa vai complicar um pouco, né? Por quê? Agora nós temos que ver de novo quantos 60 tem em 4.317, tá? Acontece que tem mais de 60 em 4.317, porque 60 vezes 60 dá 3.600, não é isso? Então pensa um pouquinho aí, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer este número. Bom,
Se você desconfiou, se você fez certo, nós vamos ter que usar a terceira ordem, né? A terceira ordem é de 3.600. Então, 1 na terceira ordem, 16 na segunda ordem e 57 na primeira ordem. Aí você vai falar, poxa, que complicação e tal. Não, peraí. O que é que nós usamos de base 60 na nossa cultura? Nós usamos o relógio com as horas, horas, minutos e segundos. Nós usamos também a divisão dos ângulos. Ou seja, a base 60, que começou com os sumérios, passou para a nossa cultura. Então nós usamos a base 60. E aqui, olha que interessante. Agora, às vezes, a gente vendo desse jeito, fica tudo esclarecido. Quando eu falo para escrever 4.317 em sumério, é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, se eu tenho 4.317 segundos, quantas horas eu tenho, quantos minutos eu tenho, quantos segundos eu tenho? Então, se você dividir 4.317 por 3.600, você vai saber que temos 1 hora. O resto você tem que dividir por 60 e você vai achar 11. Aqui é 11, desculpa, hein? Se eu falei errado antes, é 11. Então temos 1 hora, 11 minutos e 57 segundos. Tá? Então, 4.317 segundos equivalem a 1 hora, 11 minutos, 57 segundos. Quando a gente vê desse jeito e fala, que interessante. Então, quando eles olhavam para esse desenho que está diante de nós, o que eles liam? É a mesma coisa que a gente estivesse lendo 1 hora, 11 minutos, 57 segundos. Era assim que eles enxergavam, né? Fica mais fácil quando a gente consegue enxergar desse jeito, pelo menos eu acho. Aqui está uma civilização, do nosso lado. Nós temos 2 civilizações que desenvolveram representação de números, os maias, lá no México, e também os incas aqui na América do Sul. A dos incas eu nem coloquei aí, porque eu ainda não aprendi tudo sobre ela. Teve uma exposição, não sei se ainda está lá, em Belo Horizonte, e que tem algumas representações de números dos incas, vale a pena para quem gosta pesquisar o assunto. Tem livros também sobre sistemas de numeração, tem muita coisa interessante se a gente gosta dessa história, Mas aí estão os maias. E novamente nós vamos nos deparar, com um sistema de numeração posicional, que está ligado à astrologia árabe, astronomia árabe, desculpa, a maia. Então eu estou falando de astronomia, que também é astrologia, ou seja, não se via de maneira separada, o calendário, a produção do calendário. O calendário mais perfeito que já apareceu até hoje historicamente é maia, tá? A gente vai falar também do sistema de numeração e as divindades mitológicas, estava tudo junto, a construção era toda junta, tá? E é isso, curiosamente, que vai nos mostrar o número 20 ali, ó, vamos buscar ali o número 20, ó. É isso que vai mostrar, esse número 20 nos dá uma dica disso que eu estou falando. É importante dizer, quando eu fui ao México uma vez e eu conversei com um sujeito lá, eu comecei a falar dos maias, ele falou, mas peraí, que maias que você está falando? E aí eu falei, mas como assim? Eu fiquei em vários povos que os espanhóis chamaram de maias, mas existem várias diferenciações. Então, a gente fala maias de uma maneira genérica, mas é preciso corrigir isso para nós, tá certo? Então vamos lá, olha o número 20. Ó. O sistema é posicional, tá? E a base dele é 20. O outro era base 60, o nosso é base 10, esse aqui é base 20. Ó. Então a gente vê que no primeiro andar existe um zero, aí no segundo andar o número 1. Então 1 com 0 dá 20. Então eles inventaram o zero também. Por quê? Aí é curioso, porque a explicação que eu obtive é que a numeração ela vai crescendo verticalmente e está representando também posições dos deuses no calendário. Então, o deus que está no primeiro andar é o deus que cuida dos dias. E quando chega, vai até o dia 19, olha lá, até o dia 19 ele está recebendo bolinhas que vale 1 e tracinhos que vale 5. Quando chega no dia 20,
Aí começa o primeiro mês, é um mês de 20 dias, tá? Então, quando chega no 20º dia, completou o mês que é da ordem do Deus que está acima do primeiro andar, no segundo andar. Então ele recebe o seu primeiro, o seu número 1, que é o mês, está marcando um mês, e o de baixo, como não pode ficar de mãos vazias, ele tem um desenho para ele, que é o símbolo do zero, tá? Então, no dia 11, por exemplo, é um dia depois do primeiro mês, né? Um dia e um mês, e assim vai. Olha aqui o número 100, por exemplo, ó, são 5 no andar do segundo andar e 0 no primeiro andar, né? 5 vezes 20 dá 100, tá? Então, tá aí o desafio, ó, como é que nós vamos fazer 2.716 nesse sistema aqui. Se você quiser dar uma pausa, né, e experimentar por sua conta. Vamos lá. Então, eu tenho que dividir, né? O primeiro andar vale 1, o segundo andar vale 20. Pela lógica do sistema posicional, vai multiplicando por 20. Então, o terceiro andar vale 400. Então, eu tenho que saber quantas vezes tem 400 dentro de 2017, 2.716. Então, tem 6 vezes, sobra alguma coisa, não é isso? Então, 6 vezes 400 dá 2.400, ó. Então, está sobrando ali 316, né? Então, esses 316, ó, eu já sei que tem 6 de 400. Agora eu tenho que saber quantos 20 tem dentro dele. Se eu dividir por 20, tem 15 e sobra 16, tá? Então eu tenho 6 de 400, 15 de 20 e sobra 16. Tá lá, ó. 6 de 400 no terceiro andar, 15 de 20 no segundo andar e 16 no primeiro andar. Maravilha! Só que tem uma coisa, né? Na verdade, não é assim que eles escreviam o número 2716. Por quê? Porque, como eu falei, o terceiro, né, o que está lá em cima, o Deus de lá de cima, é o Deus que vai, né, quer dizer, o dia, o mês e o ano. Né? Então, 20, né, 20 dias daria o mês deles. 400 dias seria o ano deles. Então, olha só, como é que eles leriam esse número que está escrito aí? 6 anos, né? 15 meses e 16 dias, tá? Então, dia no primeiro andar, meses no segundo andar, anos no terceiro andar. Só que eles sabiam perfeitamente, eu falei que eles fizeram o melhor calendário do mundo, que o ano não tinha 400 dias, tá? Então, essa contagem deles, nessa terceiro andar aí, tem uma anomalia, porque ele representa, ele vai até 360. Eram 18 meses de 20 dias, dá 360. Mas a gente sabe que o ano não tem 360 dias. Então, eles tinham um último mês, que era colocado depois. Por que depois? Porque aí ele podia ter 5 dias, ele podia ter 6 dias. Esse último mês, ele era alinhado com o movimento do Sol no céu. Então, esse alinhamento deles foi o melhor alinhamento já conseguido. Por isso é que o sistema de numeração deles era, desculpa, o sistema de calendário deles era o melhor do mundo. Então, olha só, nós temos 7 de 316 e não 6 de 400, né? Ali era 6 de 400, agora mudou. 7 de 360, quer dizer, 7 anos, 9 meses, né? 9 de 20 e 16 de 1. E se eu tiver o quarto andar, aí o quarto andar vai ser vezes 20 novamente, seria de 20 em 20 anos, tá? Então, é complexo, né? É posicional. E era muito, lidavam muito bem com esse sistema de numeração lá. E tem muita história interessante aí, mas né, nosso tempo aqui é limitado para isso, tá? Olha lá, então, 6 vezes 360, 15 vezes 20 e 16 vezes 1. Ok? Bom, nós vamos então parando por aqui, pessoal. E eu espero que tenha sido pelo menos algumas novidades para vocês.
Mais uma vez, eu reforço, né, que seria bem interessante vocês usarem esse conhecimento nas suas aulas. Se vocês quiserem, né, a disponibilidade do PowerPoint eu disponibilizo para vocês, tá? Acho que as minhas experiências com crianças, principalmente ali na faixa de 9, 10 anos, 8, 9, 10 anos, para aprender o valor posicional, que aquele 1 não é 1, ele é 10, né? Aprendem muito mais rápido, de uma maneira mais espontânea, se elas lidam com outros sistemas de numeração. Se elas lidam com vários sistemas de numeração. Porque elas vão aprendendo que o sistema de numeração é um conjunto de regras. E essas regras são, até certo ponto, arbitrárias. Você pode adotar qualquer sistema de numeração, mas, né, elas precisam de ser logicamente organizadas. E, além disso, o nosso sistema é o sistema, até hoje, o mais perfeito que a gente conseguiu para fazer as operações, todas as operações matemáticas. Então é isso, gente. Um abraço e legal de vocês estarem assistindo.